Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, às 20 horas. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, onde eu entro ao vivo uma vez por semana há mais de 90 semanas, com um objetivo muito claro, muito simples: responder as dúvidas de quem me acompanha ali na hora, ao vivo, tá? Por quê? Porque todos os dias eu posto pelo menos 2 conteúdos no meu feed no Instagram, 2 conteúdos novos para você cada vez ter mais conhecimento, cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta. Tem conteúdos nos stories, tem conteúdo específico no YouTube, muito conteúdo. Normal que quando você começa a aprender, vai começar a surgir dúvida, porque é algo novo que você está conhecendo ali, algo que você nunca tinha visto antes. Possivelmente. Então, uma vez por semana eu paro para só responder dúvidas e perguntas para que você consiga evoluir, ter acesso a conteúdo e também tirar as dúvidas que vão surgindo no meio da jornada, tá bom? Se você não pôde participar da última mentoria, da última consultoria gratuita, tranquilo, sem problema. Você pode assistir a gravação agora e pode participar ao vivo para eu responder as tuas dúvidas na próxima quarta-feira, às 20 horas. Vamos para a primeira pergunta de hoje. As empresas com ações na bolsa podem agrupar ou desagrupar as cotas? Isso não seria uma jogada? Será que isso não é uma jogada? Vamos lá. Ações e cotas não são a mesma coisa, tá? Vamos alinhar esse conhecimento aqui. Bom, existe uma operação, um evento acionário, na verdade o nome técnico disso, que é grupamento e desdobramento. O que significa isso, tá? Mas não é uma manobra, não é uma jogada, isso não muda em absolutamente nada. Vamos lá, imagina o seguinte, imagina que você é dono da empresa XYZ. E aí a empresa XYZ, como que você foi lá e abriu capital na bolsa? Ou seja, você vendeu, o que significa uma empresa abrir capital na bolsa? Você pegou a sua empresa e uma parte dela você vendeu para quem? Para investidores que investem por meio da Bolsa de Valores. É muito complicado uma empresa ela vender uma parte dela quando ela vale bilhões, né? É difícil achar alguém com 100 milhões para investir em uma empresa. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm essa capacidade financeira. Então a Bolsa de Valores é uma grande oportunidade para a gente, investidor, conseguir ser sócio de investidores bilionários, de empresas altamente lucrativas, com muito pouco dinheiro. E basicamente, para quem é dono de uma empresa dessa magnitude, desse tamanho, é uma oportunidade de ele conseguir vender uma parte da empresa. E ele pode querer vender por N motivos. Ele não conseguiria se não existisse esse ambiente que foi criado chamado Bolsa de Valores, que é um ponto de encontro entre investidores, tá? Só que na hora que a empresa ela é vendida, uma parte dela na bolsa, o que acontece? Basicamente, o dono da empresa, digamos que eu sou o dono da empresa XYZ, estou abrindo capital na bolsa. Ou seja, é a primeira vez que eu estou vendendo uma parte da minha empresa para investidores por meio da Bolsa de Valores. A partir desse momento vai aparecer lá essa empresa e eu posso investir na ação dessa empresa por meio da bolsa, tá? Nesse momento em que eu vendo uma parte da minha empresa, eu tenho que dividir a minha empresa em frações. Que frações são essas? São as ações. Uma ação nada mais é do que a menor parte do capital social de uma empresa. O que é isso? A menor parte de uma empresa. Imagina uma casa. Uma casa é formada, uma casa de alvenaria, né? Ela é formada por milhares, né? De tijolos. Posso chamar de milheiros ou milhares. Milhares de tijolos. É como se fosse o seguinte, uma ação em relação a uma empresa, nada mais é que um tijolo em relação a uma casa. Então, para eu, diferentemente de uma casa, eu não consigo comprar o tijolo da casa. Mas, para eu comprar uma parte de uma empresa, existe uma fração mínima que eu tenho que comprar, que é uma ação. E, olha só, digamos que a minha empresa, a empresa XYZ, ela vale 100 milhões de reais, tá? Normalmente, as empresas que têm capital aberto na bolsa valem, no mínimo, 1 bilhão, tá? Tem empresas que valem 10, 50, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. No mercado lá fora, tem empresa valendo mais de 2 trilhões de dólares, nem é de reais. Em reais seria mais de 10 trilhões de reais, né? Mas o que acontece? O número de ações não influencia em nada o fato de valer ou não valer a pena investir numa ação. E a isso é o que se refere esse tal de grupamento, esse tal de desagrupamento não existe. Esse tal de desdobramento, que são 2 eventos acionários que podem acontecer, tá? Imagina o seguinte, eu, dono da empresa XYZ, a minha empresa vale 100 milhões de reais, só para ficar fácil a conta aqui para mim, e eu decidi dividir o patrimônio, o capital da minha empresa em 10 milhões de ações. Então, bom, vamos lá, pensa comigo. Se
o capital da empresa foi dividido em 10 milhões de ações e o quanto vale a minha empresa é 100 milhões de reais, qual é o preço de cada ação? 100 milhões divididos por 10 milhões, ou seja, 10 reais. O que você tem que entender até esse momento aqui, tá? Que é o seguinte, uma empresa tem um determinado valor e o dono da empresa, quando emite ações na bolsa, quando vende uma parte da empresa na bolsa, ele decide qual que vai ser o primeiro preço da ação. Por quê? Porque ele decide em quantas ações ele vai querer dividir o capital da empresa. Então, no meu exemplo, a ação da empresa XYZ, minha empresa, que eu vendi ações na bolsa, vai começar sendo negociada por 10 reais. Só que vai passar um certo período de tempo e existem duas possibilidades. Possibilidade 1, a minha empresa, ela lucra cada vez mais, a ação valoriza pra caramba e com o passar dos anos, essa ação que custava 10 reais, agora está custando 1.000 reais uma ação. Dessa forma, o que acontece? Muito pouca gente vai ter a possibilidade de investir em ações dessa empresa. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas de todos os novos investidores da Bolsa, desses 2 milhões de novos investidores da Bolsa, que a gente viu aparecerem mais de 2 milhões nos últimos 5 anos aí, o investimento médio deles é 1.000 reais, um pouco mais de 1.000 reais. Então, geralmente, vamos traçar um imaginário aqui. Uma pessoa com 1.000 reais quer diversificar em 10 ações, ela vai investir 100 reais em cada ação. Então, ela não tem 1.000 reais para colocar numa ação. Essa é a realidade da maioria dos investidores, tá? Talvez na sua cabeça seja diferente, precisa de muito dinheiro para investir, mas a realidade não é essa. Então, o que acontece? Se a ação valoriza muito com o passar do tempo, vai chegar em um determinado momento que a empresa vai ver o seguinte, as nossas ações na bolsa estão com muito pouca liquidez. O que é isso? Tem muito pouca gente comprando e vendendo as nossas ações. Tá muito sólido. O que é sólido? É algo que não se dissipa. As pessoas não estão conseguindo comprar e vender porque o preço da ação está muito alto. Então sabe o que a gente vai fazer? Algo chamado desagrupamento não existe. Algo chamado desdobramento. O que é algo chamado desdobramento? É simplesmente eu pegar o seguinte, bom, eu tinha 10 milhões de ações em circulação. O capital da minha empresa era dividido em 10 milhões de ações. Só que o preço dela ficou muito alto agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desdobramento de 1 para 100. Vinícius, o que é isso? Desdobramento de 1 para 100. É o seguinte, cada uma ação vai virar 100 ações agora. Ao invés de eu ter 10 milhões de ações, eu vou ter, vou fazer a conta aqui, 100 milhões, 1 bilhão de ações. Vai aumentar o número de ações em 100 vezes. E também vai diminuir o preço da ação em 100 vezes. Então vai ser um evento acionário, que é o nome técnico disso, tá? Que não vai mudar em nada o quanto vale a empresa, o quanto ela vai aumentar ou diminuir de lucro, qual que vai ser o endividamento da empresa, não muda essencialmente a empresa, só muda a quantidade de ações em circulação e, em resposta a isso, para não ter nenhuma alteração, vai mudar o preço da ação. Então, no meu exemplo, tinha 10 milhões de ações que foram lançadas na bolsa por 10 reais. Com o tempo, essas ações passaram a valer 1.000 reais. O que a empresa vai fazer? Ela vai ver, poxa, o preço está muito alto, tem pouca negociação da minha ação. Então, eu vou fazer um desdobramento. Eu vou desdobrar, cada uma ação vai virar 100. Com isso, o preço dela vai ser dividido por 100 também. E aí vai voltar a etapa em que a ação vale 10 reais. Só que agora tem muito mais ações em circulação. Ou seja, na prática não muda nada, só muda em números. O número de ações em circulação e o preço da ação. Por isso que eu falo para você sempre, se você quer ser um investidor minimamente decente, você não pode olhar para o preço de uma ação, olhar, é 50 reais, é 200 reais, é 2 reais. Você não pode julgar que ela é cara ou que é barata. O preço é alto ou baixo, isso é uma coisa. A ação cara e barata é outra coisa totalmente diferente. Eu tenho que comparar o preço com a qualidade, tenho que comparar o preço com outras coisas que não é uma análise fria. Porque a empresa manipula, isso não muda em nada a atratividade do investimento, manipula a quantidade de ações que vai ter em circulação. O que é o contrário? Um grupamento, tá? Que você colocou ali, agrupar, é grupar o nome correto. O que é um grupamento? É o contrário. Imagina o seguinte, imagina que eu fui lá, eu sou o dono da empresa XYZ e aconteceu o contrário, a minha empresa começou a dar prejuízo, a minha empresa, ela começou, que agora é nossa empresa, né, porque as ações estão na bolsa, ela começou a ter um resultado muito negativo, muito ruim, os resultados pioraram muito e o preço da ação, que era 10 reais no lançamento, no IPO, na oferta pública inicial, esse preço caiu para R$1. Poxa, quando o preço de uma ação cai de R$1, ela é denominada, é chamada de penny stock.
penny stock são ações negociadas pelo preço menor que R$1. E ela tem uma série de problemas em relação a isso. Ela tem uma série de privações em relação a isso que eu não vou entrar porque isso aqui não é relevante para você, nesse momento pelo menos, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Pouca gente vai investir também na ação, quando ela tem o preço menor do que R$1. Por quê? Porque ela vai ficar muito volátil. Imagina o seguinte, imagina que existe uma ação que o preço da ação é R$40. Se o preço da ação oscilar 10 centavos no dia, vai ser uma oscilação mínima. Deixa eu até fazer a conta aqui para não passar vergonha, porque esse horário é ruim de fazer conta de cabeça. 10 centavos em relação a R$40 vai ser uma alteração de 0,25%. Então, tem uma ação lá R$40. Se oscilou 10 centavos para cima ou para baixo, vai ser uma oscilação de 0,25%. Agora, imagina uma ação com o preço de R$10. É outro impacto. Imagina com o preço de R$1. Se oscilar 10 centavos, ela oscilou 10%. Então, ela passa a ficar muito volátil. Com isso, a empresa ela pode fazer o seguinte. Bom, a nossa ação, a ação da nossa empresa está com preço muito baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um grupamento de 100 para 1. O que é isso, um grupamento de 100 para 1, do meu exemplo aqui? Cada 100 ações vai virar uma ação. E, dessa maneira, o preço da ação vai subir em 100 vezes também. Então, respondendo objetivamente a pergunta aqui, eu expliquei o que é grupamento, o que é desdobramento. Seria muito mais simples eu explicar sim ou não, é uma jogada ou não, mas eu estou te explicando todo o contexto, porque eu não quero que você seja escravo, que fique sempre precisando perguntar e pedir validação das coisas. Eu quero que você tenha conhecimento, porque assim você toma a decisão. Assim você consegue tomar decisão pelo resto da vida. Então, isso é desdobramento, isso é grupamento. Isso não torna a ação mais melhor para investir ou a ação pior para investir. Isso é uma alteração numérica que não altera em absolutamente nada, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. Tá? Isso não é uma jogada. Isso é uma alteração, um evento acionário que a empresa faz com o objetivo de dar mais liquidez, possibilitar com que mais pessoas invistam na ação e assim ela tenha um maior volume de negociação, porque esse é interesse da empresa por N motivos. Futuramente ela pode querer recomprar uma parte das suas ações na bolsa. Por exemplo, a Direcional, até eu falei sobre isso nos stories. Não cheguei a falar ainda, coloquei uma enquete, mas vou falar amanhã sobre isso nos stories. A Direcional, uma empresa do setor de construção, incorporação imobiliária, ela anunciou a recompra de 10% das suas ações. O que isso significa? Significa que ela está achando as suas ações muito baratas agora. Então ela vai pegar o dinheiro que ela tem em caixa e vai recomprar ações, porque realmente na avaliação dela o preço está muito baixo. Então, como ela vai recomprar 10% das suas ações, ela precisa que exista essa liquidez. Para fundos de investimento, investidores institucionais investirem lá naquela empresa, eles também vão precisar da liquidez porque eles entram com milhões ou bilhões a depender de qual fundo. Enfim, liquidez é o que a empresa busca. Isso não muda em nada o fato de investir, isso não é uma jogada, tá? É simplesmente um evento acionário e tá tudo certo. Bola para frente. Próxima pergunta de hoje. Comprar e vender as ações no mesmo dia, com ou sem lucro, as taxas são maiores? Sim, se você fizer essa operação chamada day trade, que estatisticamente faz com que, de forma comprovada, 99% das pessoas, 99,9%, isso tudo da FGV, tá? 99,9% das pessoas que fazem isso perdem dinheiro, tem uma perda de mais de R$100 por dia em média, tá? Se você quiser fazer isso, você ainda tem outra desvantagem, que você não tem duas coisas, tá? Primeira desvantagem, você tem que pagar mais imposto de renda sobre o lucro. Quando você compra uma ação e vende ela em um outro dia separado, um outro dia diferente daquele dia que você comprou, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Imagina que você comprou R$1.000 em ações e aí a ação valorizou 50%, você vendeu lá R$1.500, lucrou R$500, tá? Você pode abater os custos ali operacionais, custo que é corretora, uma taxinha, emolumento, mas para o meu exemplo aqui eu vou pegar de forma limpa, tá? R$500 de lucro. O que é que acontece? Se você fez day trade, comprou e vendeu no mesmo dia, você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Se você comprou e vendeu em dias diferentes, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. E, além disso, se você vende menos de R$20.000 por mês em ações, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Você tem a lei te amparando e te dizendo, investidor pessoa física
Se você investir por meio de um fundo de investimento, é outra história. Aí você sempre vai pagar imposto de renda. Se você investir por conta própria, pessoa física, por meio de uma corretora, sabendo o que você está fazendo, você comprou ações e vendeu ações em dias diferentes e você não vende mais de 20 mil reais por mês em ações, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre o lucro que tiver com ações. Não importa. Ah, Vinícius, no intervalo dos últimos 10 anos eu tive 1 milhão de lucro com as vendas. Não tem problema, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda, tá? Esse é um benefício que você tem quando você investe por conta própria e quando você não fica especulando igual um maluco que vai perder dinheiro, tá bom? Próxima pergunta de hoje, ó. Setores de ações e fundos imobiliários mais conservadores. Vamos lá. Quando a gente fala vamos primeiro separar em ações, né? Ações nada mais são fundamento. Vamos voltar para a base, vamos voltar para o fundamento. Ó, ações nada mais são do que parte de empresas. Se eu quero saber quais são as empresas as ações que são mais conservadoras, eu quero saber as empresas que são mais conservadoras. Por quê? Porque se eu estou olhando para conservadorismo, eu estou olhando para menor volatilidade, não rentabilidade, menor volatilidade. Tanto que não existe um padrão de uma ação que é menos volátil rende menos. Não existe esse padrão. Existe um padrão sobre maior volatilidade, existe um risco maior, mas não necessariamente vai me dar um retorno maior. Depende muito do setor. Quando eu falo eu quero investir em ações mais conservadoras, eu estou falando que eu quero investir em ações de empresas mais previsíveis. Então, quais são os setores que existem que têm maior previsibilidade? Como que eu analiso a previsibilidade de um setor? Isso que eu vou te responder aqui agora, tá? Imagina o seguinte, quando você analisa uma empresa para investir, você não... Muitas vezes, e eu lá atrás, 9 anos atrás, eu pensava assim, bom, para eu analisar uma empresa, eu tenho que ser um administrador, eu tenho que ser um gestor, eu tenho que ter experiência em negócio, quando na verdade não, é muito mais simples do que parece. Se eu preciso ser um administrador, um gestor, ter experiência nessa atividade, se eu quero ser gestor, administrador, CEO de uma empresa. Agora, se eu for usar um investimento com a minha relação com aquela empresa, não precisa. Eu preciso simplesmente dar um passo para trás e pensar com simplicidade. Simplicidade é a chave, é a maior das sofisticações, já dizia o Da Vinci. O que acontece? Pensa no seguinte, quando você for pensar em setor e quer investir em ações conservadoras, ou seja, previsíveis, ou seja, com menor oscilação de preço. Num momento de crise, no momento que as pessoas estão sem dinheiro, no momento que as pessoas perdem o emprego, por exemplo, em que o desemprego aumenta muito, o que as pessoas cortam e o que as pessoas não cortam? Essa é a chave. O que as pessoas cortam e o que as pessoas não cortam em momentos de crise? Vamos pensar varejo. Vamos pensar venda de roupas. As pessoas param de comprar tanta roupa? Param. Principalmente roupas de luxo. Roupas não de luxo, porque luxo pega um outro mercado. Mas roupas mais caras. E as pessoas preferem comprar roupas mais baratas. E aí existe o segmento, né, de vestuário. E aí existem aquelas pessoas que têm um público-alvo que tem um preço mais alto no vestuário, tem um público-alvo que tem um preço mais baixo do vestuário, tá? Quando eu penso, por exemplo, numa empresa do setor de energia, alguém deixa de pagar sua conta de luz? Não, Vinícius, mas as pessoas elas economizam mais luz. Sim, mas elas economizam um pouco, não tem como economizar tanto. As pessoas não deixam de economizar tanta luz. Elas cortam em outras áreas, mas não cortam muito na economia de luz. Então, uma empresa, por exemplo, de energia elétrica, uma necessidade básica, uma utilidade pública, que é o termo até que a Bolsa usa, basicamente, energia elétrica é um desses setores. Outro setor, alguém deixa de beber água, alguém deixa de lavar roupa, alguém deixa de lavar panela no momento de crise? Não. Então, empresas do setor de água e saneamento também tem alta previsibilidade. Vai anotando aí, pega o papel e caneta e vai anotando aí. São setores muito previsíveis. Outro setor bastante previsível, setor bancário. Como assim vem setor bancário? Porque se a taxa Selic muda, o que acontece? As pessoas pegam muito menos empréstimo, muito menos financiamento, porque as taxas estão mais altas. Pois é, mas se você acompanhar o histórico dos bancos, a lucratividade dos bancos, você vai ver o seguinte. Vou dar um caso do Itaú, tá? Em anos de crescimento da economia, em anos pujantes da economia, o Itaú ele lucra 25, quase 30 bilhões. Em ano de crise, ele lucra 15 bilhões. Poxa, Vinícius, diminuiu pela metade. Pois é, mas 15 bilhões são 15 bilhões. Tem vários outros setores que as empresas começam a dar prejuízo. E prejuízo grande.
e algumas quebram, vão à falência no meio do caminho, tá? Então, por que isso acontece? Seguinte, quando a taxa de juros, a nossa taxa Selic está baixa, basicamente, muita gente pega empréstimo no banco, muita gente financia. Poxa, Vinícius, mas muita gente está empregado, certo? Que as pessoas estão com mais dinheiro pegariam menos empréstimo. Pois é, mas as pessoas têm problema em travar o seu consumo. Elas querem comprar, e o brasileiro, infelizmente, tem a cultura do endividamento. Alguns precisam, tá? Com certeza. Mas outras pessoas que não precisam vão lá e fazem o financiamento de uma casa, vão lá, fazem um empréstimo para comprar alguma coisa, vão lá, fazem o financiamento do próximo carro e assim por diante. Vão se atolando de dívida. A taxa de juros está baixa, então os bancos lucram com a escala. Muita gente pegando empréstimo com uma taxa de juros baixa. Eles ganham na escala e muita gente pegando aquilo mesmo que eles têm uma margem menor. No momento que a taxa de juros está alta, e hoje nos meus stories eu até postei que o crédito está ficando mais caro nos bancos, os bancos estão subindo, acompanhando a evolução da taxa Selic, o que acontece? Muito menos gente pega empréstimo. Muito menos gente faz financiamento. Agora, fazem uma taxa muito superior, a uma taxa muito mais elevada. Com isso, o banco lucra menos, sim, mas ele continua lucrando pra caramba. Continua lucrando muito. Continua lucrando como outras empresas de outros setores nem conseguem lucrar no momento de crescimento da economia. Então, aqui ele ganha na margem de lucro. Ele tem muita margem de lucro porque a taxa de juros está maior. A taxa Selic é a taxa de juros de referência da economia. Então, ele pode cobrar um juro maior. E aí, menos gente pega empréstimo, menos gente pega financiamento, certo? Faz um financiamento, mas é uma taxa de juro muito maior do que era antes. Então, ele tem o ganho não de escala, porque é pouca gente que pega empréstimo e financiamento aqui. Ele tem um ganho de margem. Então, outro setor bastante previsível e que não se compara, obviamente, com energia e com água e saneamento é o setor bancário, tá? O setor financeiro em geral. Dentro do financeiro tem o bancário e tem seguradoras. Seguradoras também é um setor bastante previsível. Outro setor bastante previsível no Brasil é telecomunicações, embora eu não goste das empresas desse setor, mas é um outro setor bastante previsível, né? Porque, basicamente, telecomunicações não é uma coisa que você corta, né? Você pode trocar de um plano mais caro para um plano mais barato, mas você vai consumir igual. Então, algumas pessoas vão trocar, outras pessoas não vão trocar. E grande parte dos gastos com isso é corporativo, é empresarial, não tem como cortar isso, né? Talvez daqui a alguns anos o negócio muda, mas por enquanto bastante previsível. Então, energia, tudo relacionado à energia, distribuição, geração, transmissão, água e saneamento, telecomunicações, bancário, seguradoras, e tem um outro que no Brasil é bastante conservador, certo? É bastante previsível, embora pareça meio contraintuitivo. Porque eu falo muito dos setores de commodities, né? O setor de commodity, o que é uma commodity? É um bem não diferenciável. Então, petróleo é uma commodity. Não existe o meu petróleo diferente do teu petróleo. Petróleo é petróleo. E não tem como eu colocar um valor 10 vezes maior no meu petróleo do que em relação ao seu. Não tem como. Num celular tem como fazer isso. Numa roupa tem como fazer isso. No petróleo não tem como. Então, outra commodity, minério de ferro, algodão, não sei o material, metal, aqui tem alumínio, aqui no microfone, enfim, plástico, silício, toda a matéria-prima. Toda commodity, ela é muito complexo investir em empresas desses setores. Por quê? Os produtos, eles são cotados em dólar, e além dos produtos serem cotados em dólar, a própria commodity, o preço dela é cotado em dólar. Então, o petróleo é cotado em dólar. Imagina a Petrobras. A Petrobras ela não controla nem o preço do petróleo, nem a cotação do dólar. E ela tem lucro ou prejuízo a depender justamente desses fatores que ela não controla. Então, o risco ao investir nesse setor é extremamente alto, extremamente elevado. Agora, as commodities agrícolas é diferente. O que é commodity agrícola? Arroz, feijão, boi gordo, soja, milho, tudo. Basicamente, talvez você saiba, talvez não, mas todos esses grãos são cotados, café, tudo é cotado em dólar e tem a cotação no mercado internacional. Não tem ninguém que mande, essa é a cotação do café, esse é o preço do café no mercado internacional, esse é o preço da soja no mercado. Não, é a dinâmica de mercado, é a oferta e a demanda. Isso forma o preço e vai oscilando com o passar do tempo. Mas o que acontece com as empresas desse setor agro aqui no Brasil? O setor agro ele é muito incentivado no Brasil. O agro hoje é equivalente a 27% do PIB do Brasil. O PIB é o que mede o crescimento do país, tá? E o agronegócio vem ganhando produtividade de forma consistente
nos últimos anos aí, tá? Mais de 10 anos, inclusive se a gente pensar em década, e vem ganhando, inclusive, espaço no PIB. Então, vem melhorando produtividade e o governo influencia muito, tem muita linha de crédito do próprio Banco do Brasil, que tem incentivo do governo federal. Então, o agro, ele é um setor especial, justamente porque ele é necessário para o desenvolvimento do país. Além disso, pensa comigo, quando tem um momento de crise, o que acontece? A cotação do dólar sobe. Então, os grãos vendidos, eles são vendidos por um preço maior. Porque, imagina, soja, milho, arroz, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe no momento de crise, em tese é ruim, as empresas podem vender menos, mas elas vendem por uma cotação maior, por um preço maior. No momento de crescimento da economia, que não é um momento de crise, o que acontece? As empresas vendem mais. O dólar vai cair, vai estar um pouco mais desvalorizado, mas ela vende em mais escala, em mais quantidade, porque as pessoas estão com mais dinheiro no bolso. Então, é um setor altamente previsível. Se você for olhar, tem uma ação que eu gosto muito desse setor, que eu tenho dinheiro investido nessa ação, não uma recomendação de investimento para você, mas se você for olhar, a SLC Agrícola era uma empresa que nunca deu prejuízo. Nunca deu prejuízo. E ela é justamente desse setor. Ela, durante a maior parte da sua história, ela comprava terras e plantava algodão, milho e soja. Milho não tenho certeza, mas algodão e soja com certeza e não recordo exatamente, mas acredito que milho também. Agora ela está dando uma diversificada maior, mas é sempre com foco no plantio. E ela dá lucro como um reloginho. Passa por um momento de crise, não tem problema. Muito porque o governo incentiva bastante esse setor. Então o agronegócio é um outro setor bastante previsível. Vamos falar de fundo imobiliário agora. Fundo imobiliário, o setor mais previsível que existe são os fundos imobiliários de logística, tá? Por quê? Fundos imobiliários de logística... A gente tem que estar falando do setor. Teria que avaliar especificamente cada fundo imobiliário. Então, não pense que eu vou te dizer logística. Aí você investe qualquer um de logística vai ser bom. Não. Tem que analisar o fundo imobiliário também, tá? Não dá para ser leviano assim, não. Mas, o setor de logística, o que é logística? Aqui é galpões logísticos. São fundos imobiliários que compram galpões logísticos que vão ser alugados para empresas guardarem seus estoques. Ponto. Quando uma empresa compra um local para guardar seus estoques, eu não sei se você conhece um centro de distribuição, provavelmente você já viu, né? De alguma empresa. É um negócio gigantesco, um negócio muito grande. É muito estoque ali. Demanda muito trabalho tirar aquele estoque que está ali e colocar no outro local. Então as empresas fazem contratos de longo prazo. E se tem um imóvel alugado por bastante tempo, basicamente eu encontro um fundo imobiliário mais previsível. Então, esse setor é o que eu tenho minha preferência em termos de previsibilidade. Outro tipo de fundo imobiliário que surgiu há pouco tempo, que vem surgindo, são os fundos imobiliários de agronegócio, tá? Que também, alguns deles, a sua maioria, tem contratos de longo prazo, tá? E o que vai diferenciar os mais conservadores e menos conservadores? Basicamente essa questão do contrato. Se ele tem um prazo de tempo menor, se ele tem um prazo de tempo maior. E é bom você olhar nos fundos imobiliários também, pegar fundos imobiliários bem diversificados, tá? Com bastante quantidade de imóveis, com bastante quantidade de inquilinos, porque tudo isso deixa mais previsível o teu investimento. Imagina se você foi lá, era um investidor lá em 2016, 2017, que foi lá investir no Torre Almirante. Torre Almirante é um fundo imobiliário que só tem um imóvel e só tinha um inquilino. E desde ela está sem inquilino, sem receber um centavo de dividendo, um centavo de rendimento, porque o imóvel não está alugado até hoje. No momento em que o inquilino saiu, o preço da cota caiu 50%. Então, você tem que escolher tanto o setor, quanto analisar de forma geral, tanto a ação quanto o fundo imobiliário. Em termos de previsibilidade, para mim, em primeiro lugar, galpão logístico, depois agronegócio, depois laje corporativa, tá? E depois shopping. E aí outros setores, eu não... Que no caso, shopping já é bem mais volátil, laje corporativa nem tanto, que são imóveis alugados para escritórios, tá? E aí depois os outros são bem mais voláteis, são bem menos conservadores, são bem mais arrojados, tá? Acho que eu consegui dar uma
clareada geral aqui. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se te ajudou de verdade, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nesse botão porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas. E você me ajuda a eu conseguir ajudar mais gente. Mais pessoas que vão começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, que vão parar de perder dinheiro na bolsa. Tem muita gente perdendo dinheiro. 95% das pessoas que pisam na bolsa perdem dinheiro. Então não deixa essa mensagem morrer aqui. Pega você e compartilha com 5 amigos no WhatsApp, em um grupo no WhatsApp pelo menos, no mínimo isso. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Tem muita gente pra gente ajudar, tá bom? Conto contigo, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.